Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fala, meu povo! Vamos aqui com mais um vídeo das nossas aulas. Hoje a gente vai continuar o assunto de urbanização. Não deixa de ver a primeira aula nossa. Pega o link aqui na descrição, né? Você que perdeu a primeira aula. A gente vai falar aqui de alguns conceitos, né, relacionados ao processo de urbanização. Eu queria começar com essa imagem belíssima da nossa Recife, né? Parece aí que é fora do Brasil, mas essa imagem aqui é de Recife, uma foto que estava lá no Instagram do Recife Ordinário. E aí, eu quero começar aqui trabalhando com vocês com o conceito de conurbação. O que vem a ser a conurbação? Vejam só, conurbação é o seguinte: quando as cidades, uma determinada cidade começa a crescer e esse crescimento ele vai se dando de maneira horizontal, tá? Ao ponto que o crescimento ele é tão grande que os limites das cidades vão passar a ser confundidos. Você não vai saber onde começa uma cidade ou termina outra. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, de visitar ou você mora numa grande metrópole e você mora em uma cidade afastada, ou você mora numa cidade afastada dessa metrópole, seja da capital, na periferia. No caso aqui de Pernambuco, quem mora, por exemplo, em Olinda, Jaboatão, ou quem mora na zona da mata, quem vem ali de Goiânia, Condado, quem vem de Escada. Quando você entra na região metropolitana, você não sabe aonde começa uma cidade e termina outra. Por quê? O crescimento dela foi tão grande, o crescimento horizontal, que os limites dessas cidades elas se confundem. E esses limites eles vão se confundir não só os limites físicos, mas também com os limites sociais, né? Como os problemas sociais relacionados a essas cidades que estão ali em torno de uma grande metrópole. Então, o processo de conurbação é o crescimento horizontal de determinadas cidades, ao ponto que esse crescimento vai fazer com que os limites das cidades sejam confundidos, tanto os limites físicos, tá? E a gente também vai ver limites sociais. Bem, um outro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de região metropolitana. O que é a região metropolitana? É um conjunto espacial formado por uma área amplamente conurbada, ou seja, integrada, constituída por uma metrópole. A metrópole é a principal cidade. Lembra que eu falei na aula anterior? Se você não viu a aula anterior, corre lá para ver. Metrópole é a cidade principal, é a cidade mãe. O termo metrópole vem do grego. Metro significa mãe, polis, cidade, é a cidade que administra, é a cidade que cuida, né? Então, região metropolitana é um conjunto espacial formado por uma área amplamente conurbada, constituída por uma metrópole e por diversas cidades a ela ligada e influenciadas diretamente. Então, veja, no caso aqui a gente tem um mapa da região metropolitana do Recife, tá? E os municípios que estão conurbados na região metropolitana do Recife: Pojuca, Cabo, Jaboatão, Moreno, São Lourenço, Camaragibe, Paulista, Olinda, Abreu e Lima, Igaraçu, Araçoiaba, Itapissuma e Itamaracá. São todos os municípios que estão conurbados dentro dessa região metropolitana. No Brasil, nós vamos ter aqui, ó, algumas regiões metropolitanas, e eu destaquei aqui para vocês, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, a região do Distrito Federal, Curitiba, Campinas, tá? Belém e Goiânia. Você observa aqui, ó, que a região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios, a de Recife tem 14 municípios, e aí nós temos regiões metropolitanas, elas são áreas em que os limites das cidades se confundem, os limites sociais, principalmente, e você tem que ter um planejamento estratégico, né? O governo tem que traçar aí planejamento estratégico, a gente está vendo isso aí agora em meio à pandemia, e que esse planejamento ele consiga atingir de maneira geral a todos esses municípios que estão na região metropolitana, porque eles têm uma similaridade social, uma similaridade de estrutura, pois são municípios que estão, de certa forma, conurbados, ou seja, integrados, beleza? Quando ocorre o crescimento dessas regiões metropolitanas, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que nós tivéssemos aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha.
que nós tivéssemos aqui a região metropolitana de Fortaleza crescendo, 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 ao ponto de chegar à região metropolitana de Natal, ou a região metropolitana do Rio de Janeiro, crescendo, 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 ao ponto de encontrar com a região metropolitana de São Paulo. Quando duas regiões metropolitanas se encontram, e certamente essas regiões metropolitanas que se encontrarem e crescerem bastante, normalmente é associada a uma grande metrópole, tá? Como no caso no Brasil seria aí São Paulo, crescendo junto com o Rio de Janeiro, Nova York crescendo junto com Boston, e aí você tem Tóquio crescendo junto com Kyoto, Kobe. Quando ocorre um crescimento exponencial de duas grandes regiões metropolitanas e os limites delas se encontram, ou seja, elas ficam conurbadas, nós temos aí o que a gente chama de megalópole. Megalópole é o espaço formado pela conurbação de duas ou mais metrópoles, de duas ou mais regiões metropolitanas. Nos Estados Unidos nós temos aqui, ó, San Diego e São Francisco, Boston, Washington, Chip City, Renana, Tokaido, Renana na Europa, Tokaido no Japão. No Brasil, existem autores que dizem que nós temos uma megalópole em formação, que seria ali São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, dito isso, falando desses conceitos, eu quero trazer para vocês uma característica do processo, a característica, né, do processo de urbanização, tá, inicial nos países desenvolvidos. Então, quando a gente pensa em urbanização nos países desenvolvidos, quando a gente pensa em países desenvolvidos, a gente pensa assim, tudo é muito bem, tudo é muito perfeito. Europa, a gente pensa em Berlim, Londres, Frankfurt, né, Tóquio, Kyoto. Na Ásia, a gente pensa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A gente pensa em várias, a gente citar aqui várias cidades desenvolvidas, a gente pensa que há ali uma ausência, né, de problemas sociais. Até sim, muitas cidades a gente tem uma quase inexistência de problemas sociais, mas só que no passado, essas cidades desses países desenvolvidos passaram por grandes problemas sociais, como por exemplo, no processo de urbanização, logo no início da Revolução Industrial, você tem como característica nos países desenvolvidos, no início da urbanização, ela ser desorganizada, ela ter cortiços, tá? A existência de pequenas comunidades pobres, apresentar um alto desemprego, precariedade de serviços, repleta de problemas ambientais, problemas sanitários. A gente vai ter, por exemplo, na Europa a peste negra, que vai matar milhares de pessoas por conta da falta de estrutura, da falta de tratamento de água, de esgoto, que esses países apresentavam no início de sua urbanização. Claro que não é mais, de maneira geral, uma característica de hoje, né? É importante também a gente destacar que nos dias atuais houve um processo de modernização nesses países, e esse processo de modernização vai trazer como característica cidades que são hoje organizadas, são funcionais, são cidades saneadas, são cidades com segurança, com um traçado viário, com uma diversidade de transporte, com um modal de transporte adequado para atender a população. Mas só que esse planejamento urbano levou aí pelo menos 150 a 200 anos para acontecer. E ele data aí principalmente do início do século XX. Né? A gente está no século XXI. Estou falando das grandes cidades, dos países desenvolvidos. Hoje, ela vai ter como problema, nessas grandes cidades, vão ter como problemas, na atualidade, problemas hoje, eu posso dizer até de cunho muito social, a ampliação do processo de periferia, muitos imigrantes, né, muita gente chegando nessas cidades, com baixo poder aquisitivo, com baixa renda, muitas dessas cidades não estavam preparadas para receber essas pessoas. O que vai acontecer? Vai morar na periferia, você vai ter um aumento do desemprego e do subemprego, vai ter o problema do xenofobismo, né, que é da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, é o medo, é o ódio ao estrangeiro, né, o cara que vem de fora, principalmente o crescimento hoje desses movimentos raciais e movimentos sociais contrários à igualdade, né, a igualdade de direitos. Você tem um aumento do xenofobismo muito forte na Europa, nos Estados Unidos.
aumento da violência urbana, ampliação de problemas ambientais, como por exemplo as ilhas de calor, que é o aumento da temperatura nas grandes cidades devido ao alto grau de urbanização, nas cidades que estão crescendo ainda, dessas grandes cidades, por exemplo, você vai ter a dificuldade de circulação do ar, a ausência de árvores. Isso vai aumentar significativamente a temperatura ali no centro dessas cidades. Então, quando a gente fala de cidades desenvolvidas, nós vamos ter um passado, um problema passado de formação, de desenvolvimento. A gente vai ter a característica atual e vai ter os problemas atuais, né, principalmente ligados aos cunhos sociais. E aí nós temos a característica atual da urbanização dos países subdesenvolvidos. As imagens já dizem muita coisa, né? Você vai ter o processo de periferia, de favelização, macrocefalia urbana, inchaço nos grandes centros urbanos. O que é a macrocefalia? Macro é grande, cefalia, dor de cabeça, né? Grande dor de cabeça aos representantes, às autoridades políticas aí. Inchaço nos grandes centros urbanos por conta do problema de transporte, de moradia, o déficit habitacional, a ausência de tratamento de esgoto, tratamento de água. Você vê que no Brasil aqui 40 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Só para dar um exemplo, né? A gente tem aqui, ó, uma urbanização marcada, né, pela pobreza e pela riqueza, dicotomia social, um traçado viário desorganizado. Você quando vai nas grandes cidades brasileiras, aquelas cidades que ainda estão no seu processo de urbanização se desenvolvendo, você tem problemas muito sérios com o transporte público, né? Você tem déficit habitacional, muita gente morando na beira do rio, em barreira, por conta que não tem uma habitação decente. A gente tem ali um desemprego, um subemprego, muitas pessoas trabalhando de maneira informal, carência e ineficiência de serviços e instrumentos urbanos, como cidade pensada para a população, né? São cidades que parece que são pensadas para um grupo específico, elas vão ter uma carência muito grande de serviços da população de maneira geral. Uma imobilidade urbana, tá? Violência urbana, perda do patrimônio histórico, falta de espaço de lazer. Isso tudo são características da urbanização dos países subdesenvolvidos hoje, no século XXI, né? Final do século XX, início do século XXI. E o Brasil está incluído nisso, né? Muitas das nossas cidades passam por problemas que vão desde o problema de transporte, ao déficit habitacional, ao tratamento de água, esgoto, à violência urbana, né? A gente percebe que alguns países, né, conseguiram fazer uma renovação urbana. A gente tem um exemplo aí da Colômbia, né, que passou por um processo de renovação urbana com a modernização da periferia, com a construção de residências para diminuir o déficit habitacional. Mas a gente está muito longe de alcançar os padrões ideais para uma vida adequada da população nos principais países emergentes e subdesenvolvidos. Então isso nos leva à conclusão que ainda temos muito que fazer e que lutar para a melhoria dos espaços urbanos, né? Se os países desenvolvidos hoje, eles conseguiram atingir os padrões, de certa forma, sociais adequados, ou com a condição mínima possível, por que não os países emergentes e subdesenvolvidos? Então, galera, é isso. Continue estudando, pega o material lá para fazer os exercícios. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!